Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa da nossa série Segredos da Consultoria. Aqui nós falamos sobre como construir uma carreira lucrativa com consultoria empresarial. Eu sou a Ana, eu sou consultora empresarial da Excel e eu ajudo você a construir essa carreira lucrativa com consultoria empresarial. O assunto que nós vamos falar hoje é como encontrar a sua identidade, como consultor empresarial. Nesse último mês, nós temos dedicado muito do nosso conteúdo a essa arrumação da nossa casa, né? É um período que costuma ser assim de menor demanda para nós que atuamos com gestão, então é muito comum, é muito bom e proveitoso que nós possamos investir tempo, né? Fazendo uma revisão, né? Uma revisão daquilo que nós somos, uma revisão das nossas estratégias, para que nós possamos entrar o próximo ano, né? Assim, com foco, com direção, né? E trabalhando as nossas ações com mais eficácia, né? Com muito mais eficiência também. Então, quando eu estou falando sobre esse assunto da sua identidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que todos nós, enquanto consultores, né? Nós precisamos definir primeiro aquilo que nós somos, né? Como que a gente atua, qual é a nossa estratégia para depois sair para o mercado, né? E normalmente a nossa maior preocupação, e com certeza é necessário que a gente tenha essa preocupação, é vender, né? Todos nós vivemos, né? Dependemos de vendas para viver, mas se nós não tivermos estratégia, nós dificilmente vamos ter sucesso nas nossas vendas. Por isso que a gente fica às vezes correndo atrás do rabo, né? Quando a gente fala, né, na venda de serviços, porque vendas de serviços não é um processo que leva um pouco mais de tempo que vendas de produtos. E se eu não tiver estratégia, foco nas minhas ações, é capaz assim de eu patinar mais nesse processo, é mais frustrante e às vezes assim pode ser até mais demorado. Então aqui a minha proposta hoje, né, é complementar. Nós já andamos compartilhando conteúdos aí, nós já falamos esses dias atrás sobre o Business Model Canvas, o Getúlio falou um pouco sobre proposta de valor, sobre segmento de cliente, que é um assunto que complementa o que eu estou falando aqui hoje, porque é muito importante a gente rever isso. Eu também já falei alguns dias atrás sobre a matriz SWOT, como usar a matriz SWOT para fazer uma revisão da nossa estratégia, e hoje eu estou querendo falar da nossa identidade, porque esse assunto, vamos dizer assim, seria a base, o fundamento de tudo que nós vamos usar como estratégia de vendas, né? Com as nossas outras estratégias mais para frente. O que nós vamos fazer hoje é como se a gente estivesse afiando o nosso machado, né? Reza uma lenda aí que Abraham Lincoln, quando foi perguntado, né, se ele tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, o que ele faria? Disse que ele diz, né, que gastaria 6 horas afiando o machado. Ou seja, ele considerou que era necessário gastar mais tempo com a preparação para executar a ação melhor. E isso a gente sabe que é um fato, assim, todo mundo meio que já sabe disso, né? Que a gente faz as coisas com mais eficiência quando a gente se prepara melhor, né? Você não vê nenhum atleta olímpico que ganha uma Olimpíada se ele não ficou anos treinando, né? As pessoas que são extremamente eficientes, recordistas, normalmente elas dedicaram anos, né? Elas assim investiram muito tempo para superar desafios e chegar às marcas que elas chegaram, né? Então a gente não pode acreditar que para a gente ser bom em alguma coisa a gente vai ser bom ao acaso, sem fazer uma preparação, sem pensar, sem organizar as nossas ações, né? Então o nosso propósito aqui seria afiar o nosso machado, porque é muito importante a gente ter isso tudo bem claro em mente para prosseguir e não sair perdendo tempo e atirando para todo lado. Então, relembrando, o que eu preciso saber, então, antes de começar saindo para vender? Porque o nosso foco aqui é descobrir, então, a identidade da gente, né? É importante entender a minha identidade. Vamos pensar em uma coisa, vamos alinhar aqui o que a gente precisa pensar antes de começar a pensar em vender. Lembra que tudo começa, né, lá, a compra começa com a consciência. O cliente, ele ouve falar de você. Mas antes do cliente ouvir falar de você, tem um ponto antes que você tem que pensar, né? E é disso que eu quero falar hoje. Nós vamos afiar, então, esse nosso machado, né? Nós vamos definir 3 coisas, então, antes de sair por aí. Nós vamos pensar em quem seria o cliente certo. Nós vamos tentar pensar em qual seria um problema ideal que eu quero resolver e a solução ideal.
vamos fazer um exercício aqui juntos. O objetivo desse vídeo aqui é ele ser prático, né? Porque a gente quer que esse conteúdo seja útil para você. Então fica comigo, que até o final eu acho que você vai ter vários insights, isso vai te ajudar pra caramba para começar o ano de 2023 assim, cheio de ideias para poder fazer muitas vendas. Então por onde eu devo começar? Né? Tudo começa com o cliente, né? Na verdade a gente existe por causa de um cliente, o mundo gira em torno de nós, né? Na verdade nós estamos aqui para servir alguém, né? O prestador de serviço está aqui para fazer um serviço para alguém, na verdade nós estamos aqui para ajudar alguém. Então a gente tem que começar olhando para fora. Para quem? Para quem eu vou servir? Quem eu vou ajudar? Se eu não definir esse ponto, não tem por onde começar. Mas aí começa o nosso problema. Porque quando a gente começa a pensar, né, até assim, no vídeo que Getúlio falou sobre o Business Model Canvas, ele falou muito sobre nicho, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui. O meu foco aqui nesse momento, então, é a gente pensar o seguinte. Quando a gente pensa que a gente tem que definir um cliente, pensar em um cliente, a gente já fica desesperado pensando, mas se eu escolher um cliente, ou é como se eu estivesse deixando de escolher muitos outros. A gente sente como se estivesse perdendo várias possibilidades. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Pensar nisso, eu estou falando porque isso é uma coisa que nós passamos, tá? Nós passamos por esse exercício, nós fazemos isso com frequência. Nós estamos constantemente revendo isso. Então, dá essa sensação, né? De, mas se eu fizer isso, será que eu não vou me limitar? Será que não é melhor eu ampliar a minha área de atuação? Então, se você ficar comigo, você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos pensar, então, vou te propor algumas estratégias para te ajudar, né? Assim, a você conseguir prosseguir nessa tarefa difícil, que é tentar escolher mais ou menos um cliente. Um cliente ideal, ou um grupo de clientes. Para facilitar, né, porque eu acho que assim, que quando a gente está começando, principalmente, eu não sei se você está começando com consultoria agora, ou se você já atua com consultoria, ou se você está migrando, né, se você está querendo, vamos dizer, sair de uma outra carreira, se você está começando no mercado, mas normalmente quando a gente está começando alguma coisa, existe um fato que às vezes eu ganho, vamos dizer, sinergia, quando eu não começo pelo mais difícil. Então eu vou propor duas coisas aqui para você pensar. Talvez seja mais fácil eu começar pelos clientes mais acessíveis para mim. A gente tem uma tendência que a gente, quando pensa assim em clientes, então, a gente sempre almeja, claro, é óbvio, os maiores. A gente normalmente pensa assim, eu queria aquele super cliente. Não está errado isso, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas tem uma tendência da gente desprezar aqueles que já estão mais acessíveis a nós, aqueles mais próximos e que seriam bem mais fáceis da gente conquistar. Talvez porque no momento eles podem parecer que não vão me rentabilizar muito ainda. Então vamos pensar um pouco fora da caixinha e talvez avaliar quem seriam os clientes que eu teria mais facilidade de acessar mais rápido. Né? Tem algum grupo de pessoas ou algum segmento que eu já tenho acesso, ou tem alguém que eu já tenho um bom relacionamento, que seria mais fácil para eu fazer um primeiro contato e ter assim uma entrada ali naquele segmento? Pensa nisso, porque talvez você está idealizando entrar em uma área mais difícil ou com mais rivalidade, e talvez tenha uma que já está mais aberta para você e que você de repente está imaginando que não seja viável. Então, não pensa nisso agora, pensa nos mais acessíveis e lista aí. Agora eu vou falar uma outra coisa que, ela é um pouco contra-intuitiva também. E eu acho que é uma coisa que muitos de nós não vai gostar de ouvir. Mas o fato é que o consultor resolve problemas, não é? Tudo bem. Então, se você quer ser visto, talvez seja interessante você começar a pensar quem seriam os clientes mais problemáticos. Porque a pessoa contrata serviço de consultoria quando ela tem um problema. E normalmente aquele problema tem que ser grande para ela. Não pense que uma pessoa que tem um probleminha legal de resolver, que ela vai chamar um consultor logo para resolver isso para ela. Né? Se você pensa na ótica, eu vou dar um exemplo. Se você tem um problema na sua casa, sei lá, um pequeno vazamento, aquele vazamento é bobo, às vezes você mesmo conserta. Mas quando o vazamento é terrível, você vai ter que chamar um bombeiro imediatamente, você nem vai tentar botar sua mão ali.
porque os riscos daquele vazamento piorar e as contingências que isso vai causar, às vezes pode vazar na casa do seu vizinho. Então, quanto maiores forem as implicações daquele problema, mais chances tem de você ser contratado, você ser a solução para esse cliente. Você já pensou nisso antes? Então pensa em 3 coisas, que normalmente o problema tem que ser difícil, o problema tem que ser grande e o cliente precisa ter dinheiro para resolver o problema, né? Porque normalmente quando tem essas 3 coisas, tem mais chance do cliente contratar. Porque às vezes as pessoas, elas procuram os clientes que elas acham que são melhores. A gente tem uma ideia, assim, a gente fantasia que, eu queria aquele cliente lá que é todo arrumadinho, mas o cliente super organizado, ele não precisa de um consultor. Nós estamos aqui para resolver problemas, promover transformação nos lugares por onde a gente passa. Então, talvez aqueles clientes acessíveis, os mais desafiadores, sejam os que a gente tem mais potencial de fechar serviço. Então, eu estou propondo essa provocação, né, para você pensar em possibilidades, né, e avaliar se tem alguma área, algum cliente, algum nicho, alguma coisa que você não pensou, que você poderia, vamos dizer assim, listar para a gente partir para o próximo passo da nossa análise. Porque uma vez que você definir, nós vamos para o próximo passo. O próximo passo seria definir o problema ideal. Porque a gente não pode ser especialista em tudo, não é? Ninguém é bom em tudo. E normalmente os consultores, eles definem a expertise deles assim, né? Como a gente estava falando, eles parecem que querem começar tudo a partir deles. Então eles começam pelo, o meu expertise é esse, eu gosto de fazer isso. As minhas habilidades são essas e essas. Não é que eu estou dizendo que você vai fazer uma coisa que você não tem habilidade. Às vezes a gente tem que pensar fora da caixinha, porque nós estamos muito acostumados a olhar as coisas assim, de uma forma muito óbvia. Às vezes nós temos habilidades que podem ser usadas para resolver problemas diferentes. E nem sempre a resposta óbvia é a resposta, né? Então, vamos pensar o seguinte. Pensa nesses clientes que nós conversamos e nos potenciais problemas que eles podem ter, que podem ser inúmeros, né? Vamos imaginar assim, sei lá, se você é um contador, você pensa lá num nicho, que seria um nicho de automotivo. Aí você vai pensar quais são os problemas que normalmente as empresas automotivas têm que buscam um contador. É um problema na área de ICMS, ou é um problema na área, sei lá, de outra área tributária, ou é um problema na área trabalhista, que dá muito problema, ou não, eu estou elucubrando, tá? Você vai listar os principais problemas e queixas que esses clientes que você conhece, eles têm. Você vai listando. O que você tem que pensar é o foco nesse cliente. O que é vamos dizer assim, onde dói nele, os tipos de dores e problemas que ele tem, as coisas que incomodam ele, porque você quer trazer valor para ele. Aqui o foco não é você, em primeiro lugar. Você vai tentar pensar nele, vai olhar para ele e pensar em como que você pode pensar na solução ideal para esse problema. E você vai ter que escolher um de preferência, ou no máximo 2 problemas que você possa fazer uma solução muito boa, né? Para você ser a solução ideal para ele. Talvez para ajudar você a elencar, porque provavelmente, né, se você conhece esses clientes, você vai ter uma lista. E aí você vai ter que elencar. Então talvez você podia fazer, sei lá, uma tabela, você pode fazer até no Excel, ou como você achar melhor, você lista os problemas. E o que você pode fazer para te ajudar a definir talvez os problemas ideais? Eu vou te dar uma sugestão. Você escala eles, né? De repente coloca assim umas colunas pela frequência, pela urgência e pelo custo deles. Porque tem problemas que eles acontecem frequência até assim, com mais pessoas, mais vezes para o mesmo cliente. E se são mais urgentes também, porque quanto mais urgente o problema, vamos dizer, mais ele dói, né? E o custo que ele tem para a pessoa, porque também quanto mais alto o custo, mais ele dói. Porque nós queremos pensar aqui, nós queremos resolver os piores problemas. Você vai colocar isso aí numa lista e você vai tentar elencar, cria como se fosse uma nota. Você estabelece uma nota e tenta listar para esses problemas, nessas 3 graduações, quais seriam as notas para eles. E aí você vai criar uma outra coluna que você vai pensar assim, vamos dizer, na sua habilidade para resolver eles, né? Porque nós temos que ser honestos. Nós talvez não temos
conhecimento para resolver todos. Tem alguns que você já domina bem, tem outros que talvez você terá que estudar, mas às vezes vai ser tão legal que você estudando um pouco você consegue resolver, né? Tem outros que você não tem a menor condição, então talvez você nem devia anotar na sua lista. Pensa nos problemas que você tem condições de resolver e quais seriam os que você já tem mais condições. Porque talvez esses, vamos dizer, você conseguindo juntar os problemas que têm uma graduação maior de urgência, de custo, de frequência e que você sabe resolver bem, talvez esses aí vão ser os problemas que vão dizer ser os seus favoritos, os que você vai focar para tentar descobrir uma boa solução. Uma vez que você, vamos dizer, elencou os seus problemas favoritos, aí você vai pensar assim, como resolver? Você tem que desenvolver, talvez até como se fosse um produto. Tenta pensar numa solução, tenta criar um método, que é ideal, né? Porque assim você vai poder fazer um trabalho legal, organizado, né? Se você já é um consultor de gestão, você já deve saber fazer isso, né? Se você não sabe, também você comenta aqui, que a gente pode, quem sabe, produzir até conteúdo para te ajudar nesse sentido, porque método de trabalho para um consultor é tudo, né? Mas se você já faz, cria um seu método de trabalho, formaliza ele, né? Pensa em como você vai executar esse trabalho direitinho, pensa em como que você poderia fazer, né? E pratica bastante para ficar bom nisso, ver que o negócio funciona. Porque uma vez que você tiver uma solução boa para um problema frequente, urgente e caro, aí, meu amigo, aí quer dizer, você já está, vamos dizer assim, com muito mais segurança para visitar esses clientes no ano que vem. Você já tem alguma coisa para falar com eles. Você não precisa sair vendendo de cara, não. Mas você sabe que você se sente até mais segurança. Ou para dar palestras falando sobre esse problema. Que aí você pode falar do problema e depois você pode até falar, ó, eu tenho uma solução, quem quiser saber, você pode dar palestra, você pode escrever artigos, você pode fazer tantas coisas, porque você já afiou um pouco o seu machado e você já tem uma identidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que agora, vamos fechar com a solução certa, né? O ponto aqui é que às vezes a gente tende a mistificar muito certas coisas, né? A gente tende a achar que para a gente ter uma solução perfeita para o cliente, porque a gente acha que teria que ser assim, uma coisa tão inovadora, quase como se uma startup inventando, quase como se fosse uma invenção. E algumas vezes eu posso fazer uma diferenciação muito grande no meu serviço sem precisar inventar roda de novo. Às vezes eu posso fazer uma alteração em algum processo de trabalho, ou na forma de entrega, ou na forma do atendimento. Às vezes é uma coisa assim, que tem muito valor para aquele público, né? Se vocês assistirem depois o vídeo lá do Business Model Canvas, vocês vão entender isso melhor. Você tem que mapear também o que tem valor para o cliente. Se você descobrir e você souber o que é conhecendo o cliente, lembra que a gente falou do cliente hoje de novo. Se você conhece o cliente, se você descobrir, conhecer ele bem, o que ele gosta, o que é importante para ele, o que dói para ele, se você sabe quais são os problemas, e se você conseguir dar a ele alguma coisa que é um pouquinho diferente do que as outras pessoas fazem, e aí tem valor para ele, de repente ali você se diferenciou já um pouco dos outros, e se você constrói uma solução que resolve o problema dele, é bem provável que você já seja, vamos dizer assim, a primeira opção para a maior parte dos clientes, vamos dizer, do segmento ali da região que você vive, ou que tem acesso, ou que te conhece, ou que pode vir te conhecer. Agora, uma coisa que se eu pudesse, assim, dizer que eu acho que muitas pessoas podem confundir, né? Uma coisa que muita gente confunde como consultor, e que às vezes é um tiro no pé, é achar que quando vai tratar com o cliente, falar as coisas com o cliente de forma muito técnica e muito complexa, valoriza, vamos dizer assim, transmite valor para o cliente e aumenta a chance de fazer uma venda, né? Então, quando você está falando de uma solução, é muito importante para a gente que atua com consultoria, ter em mente que o cliente, nem sempre, mas na maioria das vezes, ele quer entender. E se você traz uma linguagem técnica demais para ele, às vezes isso afasta o cliente. E às vezes o cliente, quando ele não entende, né, tem até uma frase de marketing que eles falam que uma mente confusa sempre diz não, né? A pessoa, quando ela não entende,
Normalmente, principalmente quando se fala de vendas ou de... Ela tende a desconfiar, ela tende a se sentir insegura, ela tende a se sentir em desvantagem. E ela dificilmente ela cria um relacionamento de confiança que culmina numa venda. Então, quando eu estou falando isso tudo, o que eu quero dizer? Não pense que se você criar uma solução, não crie uma solução estrambólica, tipo assim, que você está inventando um foguete para levar a pessoa para a lua, não. Eu quero dizer assim, não expressa isso de uma forma muito complexa. Tenta fazer uma coisa que o cliente consiga entender. Mesmo que seja até uma coisa, às vezes a gente faz umas coisas que são difíceis de explicar para o cliente, porque às vezes nosso trabalho é técnico, né? Mas se você conseguir traduzir o que você faz numa linguagem que o cliente entenda e sinta, que ele sabe o que você vai fazer, que ele, por mais que seja técnico, que ele está entendendo o trabalho. Se você conseguir chegar nesse ponto ótimo, dele entender que é técnico, mas entender o que você faz, é bem provável que você tenha bem mais chances de, vamos dizer assim, conquistar a confiança dele, né? E se ele entender, vamos dizer, a diferenciação do seu trabalho e entender a sua solução, tem mais chance dele comprar. Então, porque as pessoas tendem a achar assim, quanto mais complexo, parece que é mais valioso. Não, nem sempre é assim. Às vezes uma coisa muito complexa pode até parecer que a pessoa que falou sabe muito, mas não quer dizer que eu vou querer aquilo para mim. Porque se eu não entendi, será que eu vou comprar? Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes um professor que fala difícil, eu penso, nossa, ele fala difícil, ele é muito inteligente. Mas quando você está querendo comprar alguma coisa, nem sempre você quer comprar uma coisa que você não entende. Então, nós aqui, nosso papel enquanto consultores não é ficar tentando expressar que a gente sabe muito, mas talvez expressar que a gente consegue chegar até o cliente e fazer o cliente resolver o problema dele. O cliente é o nosso foco. Não sei se eu me fiz entender, espero que tenha ficado claro, né? O foco aqui, então, nesse vídeo é o quê? Eu tenho que entender quem é o cliente, quem eu quero atender, tentar, assim, mapear pessoas que sejam mais acessíveis para mim, que têm os piores problemas, porque essas pessoas talvez vão ser as que vão mais precisar de mim, né? Eu não tenho que bater na porta de gente que não precisa de ajuda, eu tenho que bater na porta de gente que precisa de ajuda, né? Eu tenho que me fazer conhecer para pessoas que estão necessitadas de alguém que vá lá e tire elas do caos. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Consultores. Em segundo lugar, então, eu vou pegar os problemas, vou pegar os mais difíceis de preferência e vou ver quais que eu sou capaz de resolver e tentar montar uma solução legal. Uma vez que essa solução ficar boa, ficar legal, aí eu posso pensar agora, que vai ser a próxima etapa, né? Que em outros vídeos nós vamos falar mais, né? Mas eu vou começar a mostrar essa solução, né? E lembrando que essa solução tem que ser inteligível. O cliente tem que entender o que essa solução é, para que ele sinta desejo, ele entende, fala, é isso aí que eu preciso. E essa pessoa aí vai ser o meu parceirão, vai me ajudar. É bem provável que você tendo essas coisas em mente, você vai se sentir até mais seguro para partir para as próximas etapas da venda, né? Comenta comigo se você já tinha pensado nisso antes, se alguma vez você já tinha feito esse exercício, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu. Aproveita também, dá o seu like, né? E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo, né? Eu desejo para você uma excelente semana e muito sucesso, né? No seu planejamento.